Nascido aqui em Ouro Preto, trabalho na área de turismo desde 12 anos de idade. Era guia mirim aqui nessa encantadora cidade de Ouro Preto. Minha mãe se chama Isabel, ela nasceu no distrito de Jiquiri, que é a zona da mata de Minas Gerais, uma região onde tem muita influência de negros quilombolas, de origem angolana e congolesa. Minha mãe, mas meus avós vieram para cá na década de 70. Minha mãe veio para cá muito nova. Diz que eles fugiram do fazendeiro porque só queria explorá-los e não dava nenhum salário para eles. Aí eles moraram aqui em Ouro Preto debaixo de um coreto que tem 1 metro de altura, andava agachado até a prefeitura dar um lote para eles, onde eles construíram uma casa de alvenaria. Então eu, mas meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, somos a primeira geração de ouropretanos, fruto dessa terra, e trabalho contando para os turistas não só a história colonial, mas também a história que a gente aprendeu com nossos ancestrais, com nossos pais, com nossos avós, com os antigos, a história do nosso povo. Então eu sou o fruto daqui de Ouro Preto. E no passeio turístico eu sempre enfatizo, né, a cultura afro, porque Ouro Preto é uma das cidades que tem maior concentração de negros em Minas Gerais. Ouro Preto foi a capital de Minas Gerais por muito tempo, até 1897, e quando a capital mineira foi transferida para Belo Horizonte, muitos ricos, né, os burgueses que faziam parte do poder político e eclesiástico, foram para a nova capital e aqui ficaram os negros, ex-escravos. E a cidade de Ouro Preto, se você for no centro apenas, você não vê o povo, você vê mais os turistas e estudantes de outra cidade. Mas se você subir um morro, você vai ver o povo de Ouro Preto, a cultura do povo ouropretano, e é nesses morros que guarda o nosso legado, principalmente esta igreja que vocês vão ver agora, que é a igreja de Santa Efigênia, que fica na parte periférica de Ouro Preto. Essa igreja ela foi construída pelo grande Chico Rei, e Chico Rei, quando conseguiu inaugurar essa igreja e aforrear os escravizados, ele realizou nessa cidade um grande cortejo chamado Congado. É uma dança, é um cortejo que tem raiz congolesa, o nome mesmo já fala, porém o Congado, né, nessa região, ele não podia estar escancarado porque a região era predominantemente católica e as pessoas não podiam professar outra fé. Então os negros disfarçaram o Congado com o catolicismo, né, fazendo uma festa do reinado de Nossa Senhora do Rosário. Chico Rei, ele que trouxe o Congado para o Brasil, para Ouro Preto. Chico Rei mostrou através da dança, da música, que o negro nasceu para reinar e o rei nunca perde sua majestade. O Congado é a maior manifestação afro que a gente tem em Minas Gerais. Ele acontece normalmente no mês de janeiro, é uma semana de festividade e atualmente existem várias guardas de Congado. Tem a guarda Moçambique, a guarda Congo, né? E um dos maiores expoentes dessa festividade de Ouro Preto, Congado, é o Maurício Tizumba, que é um grande músico da cidade de Belo Horizonte, um dos maiores griots que tem no Brasil. Ele conta a história de Chico Rei de uma forma mais aprofundada, inclusive no YouTube tem um vídeo dele onde ele conta a história de Chico Rei ao som de Congado e cantando ao mesmo tempo, né? Então o Congado, ele está relacionado com a dança africana, com a música africana, né, os batuques, né, africano, e acontece nessas ladeiras ouropretanas todo mês de janeiro. E um detalhe interessante também, as negras que participam do Congado, elas tinham a tradição de descer até a mina da encardideira, a mina de Chico Rei, colocar purpurina no cabelo, representando o ouro, e lavar seus cabelos nas pias da entrada da igreja, representando a tradição das negras antigamente, né? Que as negras pegavam ouro na mina, para não pagar os impostos, escondia ouro no cabelo, nas unhas, lavava seus cabelos nas pias da entrada da igreja de Santa Efigênia ou a igreja do Rosário e dava esse ouro como donativo para ajudar na construção da igreja. Então, Ouro Preto é cultura, é uma cidade cuja população é mais de 70% afrodescendente, tá? E é uma cidade assim que guarda seu legado, então não é uma cidade só colonial, é uma cidade também onde tem a tradição do povo africano. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, na grade da igreja de Santa Efigênia, um símbolo africano chamado Sankofa, que é um dos símbolos dos adíncaras, que é um símbolo que está provavelmente na grade de suas casas, vocês também já viram esse símbolo, mas pouca gente sabe que é um símbolo que foi trazido para o Brasil pelos africanos. Bom, aqui frequentava negros livres, negros escravizados, mas tem um que se destacou dentre todos, chamado Galanga. O Galanga, ele foi o rei de uma tribo no Congo, na África. E dentro dessa igreja, que foi construída e financiada pelo Chico Rei, eu irei mostrar para vocês vários símbolos ligados à mística e à cultura africana, principalmente ao candomblé. Devoção a Santa Rita de Cássia,
É um altar que tem muita influência africana também, mas muitas pessoas passam desapercebidas, principalmente os padres da época. Porque os negros foram bem discretos, colocaram as críticas veladas e as referências veladas desses altares. Por exemplo, aqui a gente vê símbolos ligados a candomblé. A gente vê aqui, ó, tentáculo de polvo. Vemos aqui, ó, búzios, fazendo uma referência ao Ifá, jogo de búzios, camarão, uma concha aberta, uma silhueta de um caranguejo, tá vendo? A onda do mar. Vemos aqui também, ó, caramujo. E mais embaixo aqui a gente vê uma lagosta, tá vendo? São vários símbolos fazendo uma referência ao oceano, à deusa que rege as águas salgadas, que está no centro, que é Iemanjá. Então, a gente pode dizer que essa igreja é uma igreja que é muito rica em sincretismo, um sincretismo religioso. Basicamente, o sincretismo é quando uma religião oprimida se disfarça de uma religião opressora. Além de influência africana, essa igreja também tem muita influência da Ásia, porque uma pequena parcela dos escravizados que vinham para essa região eram de Macau, da China ou Goa, na Índia. Então a gente vai ver ideograma chinês nessa igreja, pintura com influência chinesa. Tá? Então é a África e a Ásia dentro desta igreja. E esse altar aqui, ó, ele fica em devoção a Santo Antônio do Noto. É um dos poucos santos negros, um santo franciscano. Normalmente, no candomblé, eles associam Santo Antônio do Noto a Exu, que é um orixá. Desse lado de cá, a gente vê São Roque. São Roque é o santo das doenças, da peste e da fome. Nos cultos afro, São Roque é associado a um orixá chamado Omulu, que é o orixá das curas. E a gente vê um detalhe interessante, né? São Roque tem uma ferida na perna, tá vendo? Porque esse santo sofria de uma doença. Reza a lenda que o pequeno cachorro lambeu a ferida na perna dele. Aí os antigos falam que quando vê um cachorro bravo morder a gente, tem que gritar 3 vezes o nome de São Roque. São Roque, São Roque, São Roque, exatamente. Outra referência também ao Mulu, nesse altar que tem milho de pipoca. Vocês estão vendo? O milho de pipoca e anjinhos de cabeça para baixo. Tem uma lenda antiga africana que fala que quando uma criança morria de uma doença contagiosa, eles enterravam de cabeça para baixo para que essa enfermidade não se alastrasse para as futuras gerações. Então a gente vê os anjos de cabeça para baixo e milho de pipoca, porque quando as pessoas estão enfermas, na cultura iorubá, eles dão banho de pipoca, fazendo referência ao Mulu ou Oboloê. E quem representa o Mulu e o Oboloê? O São Roque, o sincretismo religioso. Além disso, a gente vê também lá em cima uma concha aberta, fazer uma referência a Oxum, que é a deusa também da vaidade, né, no candomblé. E aqui a gente vê casco de tartaruga. Vocês conseguem ver? Aqui, casco de tartaruga. Então tudo é influência ligada ao candomblé. Bom, aqui a gente vê uma flecha. Isso é uma referência a um deus chamado Oxóssi. É o deus das matas. Normalmente ele é associado a um santo chamado São Sebastião. E ali a gente vê São Sebastião. Tá? Lá em cima vemos São Benedito de Palermo, o santo padroeiro dos cozinheiros, é o santo muito venerado pela Irmandade dos Negros, é o santo que trazia fartura para os escravos. Na mão, São Benedito traz o alimento. Na outra mão, flores, porque normalmente ele ajudava os pobres e ele transformava os pães em flores quando o seu chefe o questionava sobre o que ele estava escondendo na sua roupa. Tá? Ele fez o milagre das rosas. Bom, aqui a gente vê um santo chamado São Domingos e aqui abaixo, Cristo crucificado, o Senhor do Bom Fim, que nessa região é associado a Oxalá. Mas em algumas regiões do Brasil, o Senhor do Bom Fim também é associado ao Mulu, porque o Mulu tem a ver com o submundo também, tá? Como se fosse o Hades da mitologia grega. Esse altar, autoria desconhecida. Muitas coisas que foram feitas pelos negros, pelos escravizados, fica como autoria desconhecida. Então imagina a quantidade de artistas estupendos que ficaram anônimos na história. Por isso que a gente tem que contar a nossa história, a gente tem que contar não só o lado do opressor, mas o lado do oprimido também, né? Porque muita história que a gente aprende sobre essas igrejas, sobre a história da cidade, a gente aprende com os antigos, com nossos pais, com nossos avós, com os ancestrais, né? Então a tradição oral acaba sendo um grande legado
aqui na história de Ouro Preto. Então o que eu estou contando para vocês não são coisas que eu aprendi somente nos cursos e nos livros, mas também que eu aprendi com os antigos daqui da cidade, porque eu nasci aqui em Ouro Preto e Ouro Preto está dentro de mim, está dentro de nós. Ouro Preto é uma das cidades mineiras que tem a maior concentração de afrodescendentes, porque quando a capital foi transferida para Belo Horizonte, os ricos, os burguês, que faziam parte do poder político, poder religioso, foram embora para a nova capital. Então aqui ficaram os ex-escravizados. Okay? Como já dizia Milton Nascimento, quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Viva Maria, viva as Marias do Brasil, viva as mulheres pretas guerreiras, viva todas as mulheres.